deputados. Então, a palavra com a Arita Bergmann, secretária da Saúde de São Lourenço do Sul. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa deputada, a nossa querida deputada, ex-governadora Ieda Crucius, pelo carinho, pela distinção e pela oportunidade de estar hoje compondo esta mesa para apresentar um recorte de um projeto que consideramos muito importante. Deputada, nós temos a convicção de que a frente parlamentar ela vai fazer a diferença em termos de política pública para o nosso país com o viés da prevenção da violência. Porque prevenir é, acima de tudo, compromisso não só do ponto de vista de termos uma legislação que nos oriente e que nos faça assumir este compromisso, como também o que nós, dos municípios, esperamos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada, não só de estar aqui, mas de ter participado do seu governo quando nós conseguimos, através deste trabalho intersetorial, através de um planejamento estruturante, ampliarmos na área da saúde o programa Primeira Infância Melhor, ampliarmos a estratégia da saúde da família nos nossos municípios e termos reduzido significativamente a mortalidade infantil. Queria também cumprimentar a deputada Zilá, né, que sabemos, né, da sua trajetória em defesa, né, de políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. E eu não posso deixar de fazer referência na querida também prefeita Paula Mascarenhas, a qual eu tive, né, também um grande aprendizado nos 6 anos que estive em Pelotas, e como cidadã pelotense, que fui honrada, né, com este título, eu não posso deixar de dizer que me emociono de ver que o meu município adotivo, né, o qual eu adotei de coração, e também acho que fui um pouco adotada, né, pelo título, de fazer um projeto dessa grandeza e, como já disse a deputada, com esta coragem, né, que desculpem aqui porque como somos 4 mulheres aqui, mas eu quero dizer que é coragem de uma mulher que, além de ser uma política, né, ela é uma cidadã que tem sensibilidade, né, de verificar que esta é a grande oportunidade, como prefeita, de fazer a diferença para a comunidade pelotense e, certamente, da nossa região. Então, parabéns, prefeita Paula. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de ouvir este grande projeto, que é o Pacto pela Paz, que eu quero saudar nesse momento. E queria saudar todos os senhores, senhoras, os prefeitos aqui presentes, na pessoa do prefeito Daisson, quantas histórias já construímos. E se eu não tivesse que falar do que eu vou falar, e que foi o objetivo da minha vinda, né, eu teria certamente muitas boas recordações, né, pela passagem na FAMURS, pela passagem no governo do Estado, pela passagem em Pelotas, conforme já citei, e pelo retorno, após 25 anos, ao meu município de origem, quer dizer, o meu município no qual, né, em 1983, criamos, né, a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social. E há 30 anos, para ser mais preciso, nós fizemos uma revolução na área de saúde mental, quando criamos o primeiro CAPS
centro de atenção psicossocial, que não havia legislação no Brasil em relação a isso. Em 1988, criamos o primeiro, então, CAPS público gaúcho e o segundo CAPS público gaúcho, quer dizer, o segundo CAPS no país, porque só Santos, em São Paulo, é que teve uma experiência similar. E vendo, deputada, eu vou ter que falar nisso para entrar no programa, e vendo, até para dizer como é importante o planejamento, e vendo o Plano Municipal de Saúde de 1991, eu cada dia descubro que de 1991 até hoje, nós já tínhamos, naquela gestão do prefeito da época e do anterior, que eu fui secretária também, a visão de que era preciso ter serviços e ações voltados para o cidadão. Então, no Plano Municipal de Saúde, eu vou citar três estratégias que estão lá, que muitos anos depois os governos se deram de conta que precisavam focar e construir normativas para dar respostas concretas. Um foi a criação do Centro de Atenção Psicossocial, que nós chamamos, na época, de Nossa Casa, e continua até hoje sendo a nossa casa, que é o CAPS 1. Claro que depois veio o CAPS I, veio o CAPS AD, enfim. Um outro projeto é a Nossa Casinha, que é o CAPS I. O outro projeto, o Nosso Lar, que são hoje os serviços residenciais terapêuticos. Então, os espaços para atender os usuários com sofrimento psíquico e, de certa forma, dando um acolhimento para que eles não fiquem em ambientes mais violentos, nós já tínhamos construído em 1991 e estão no nosso Plano Municipal de Saúde. Então, nessa oportunidade, eu só fiz esse breve resgate para dizer que, neste plano, nós já nos preocupávamos com a questão também do uso do álcool e de outras drogas. Então, em São Lourenço, retornando após 25 anos, nós estamos construindo um projeto que nós chamamos, eu vou pedir que coloquem ali, que nós apelidamos carinhosamente do projeto Mãe Me Quer. O que é o projeto Mãe Me Quer? É prevenir a violência para quem ainda é invisível, que está no ventre materno, que está em gestação, dirigido especialmente e unicamente para gestantes usuárias de drogas, gestantes que não têm hoje nenhum espaço que nós tenhamos conhecimento, nenhum espaço público que ela possa ter o acolhimento e o cuidado nesta etapa da vida de uma mulher, que é a gestação, onde profundas transformações no seu organismo e no seu psiquismo fazem com que ela se torne mais sensível e vulnerável, e mais ainda se ela for usuária de drogas. Então, este projeto ele vai ter, na legislação hoje existente, ele vai se enquadrar como sendo uma unidade de acolhimento
Não a unidade de acolhimento adulto, na sua essência, não a unidade de acolhimento infanto-juvenil, mas uma unidade de acolhimento diferenciado para gestantes usuárias de drogas. Por que que a gente definiu, nós, no município de São Lourenço do Sul, e eu quero aqui agradecer também ao meu prefeito, Rudinei Herter, né, que tem dado toda a autonomia, como nós tivemos na gestão no governo da então governadora Ieda Crucius, como eu tive também na gestão do prefeito Eduardo Leite, de poder construir o novo. E o novo é um espaço para atender as gestantes. Por que que nós optamos em fazer este trabalho? Primeiro, eu vou apresentar, então, o que nos levou a esta motivação. Pode passar? Porque nós temos, no Centro de Saúde São João da Reserva, uma unidade com 10 leitos, que nós não vamos chamar de leitos, mas 10 acomodações, onde é possível atender essas usuárias de drogas em estado gestacional, que depois eu vou desenvolver e vou colocar. Segundo, porque nós queremos e precisamos ter um espaço, não só para o nosso município, como para a nossa região e a nossa macro-região, e possivelmente possamos atender, inclusive, usuárias de drogas gestantes de outras regiões do Estado. Como isso é um projeto ainda, embora ele já esteja todo estruturado, conforme vocês poderão observar, mas como é uma política nova, eu diria até que é uma reinvenção das unidades de acolhimento, nós não temos financiamento ainda previsto, como não tínhamos quando criamos o primeiro CAPS Gaúcho. Na realidade, este projeto vai se enquadrar como uma unidade de acolhimento para gestantes, mas ele é muito além do que isso, porque nós não temos nenhuma estrutura hoje no Estado do Rio Grande do Sul que atenda gestantes como nós estamos propondo aqui, e sem nenhuma... Enfim, quem conhece a minha história, eu posso dizer que é um projeto certamente inovador. O que tem se observado? Tá? E tem pesquisas que demonstram que gestantes acompanhadas apenas na rede formal, na rede básica, nos serviços de ambulatórios de gestantes e etc., não tem o mesmo resultado que aquela gestante que tem simultaneamente um acompanhamento de equipe multiprofissional. Comparando dois grupos, um de gestantes, usuárias de drogas, na rede convencional, e uma comparando gestantes que têm também um atendimento multiprofissional, o resultado está no livro do Ribeiro, escrito em 2012, o tratamento do usuário de crack, mostra que a criança dessa gestante que tem atendimento simultâneo dos dois níveis de serviços, tem crianças com maior peso, tem crianças que chegam a gestação mais próxima do tempo gestacional e tem menos outros riscos que normalmente a gestante usuária de droga pode trazer. Então, o aumento do número dessas gestantes, e nós vimos que também 90% das mulheres usuárias de drogas estão em idade fértil. Elas são adolescentes ou mulheres que poderão engravidar por estar nesse período. Então, há uma relação muito direta do uso do crack e gravidez, necessitando de cuidados
que vão desde as ações de redução de danos, das ações que já tem do consultório de rua, dos CAPS-AD, dos ambulatórios e do Hospital Geral. Tem se observado, e no período que eu fui gestora em Pelotas, que as gestantes usuárias de droga elas não aderem ao atendimento nos CAPs, né? São quase que zero as gestantes que vão até um serviço dessa natureza. Então, nós vimos também, e aí tem vários dados, eu não vou... que qual é o impacto negativo de beber álcool e uso de drogas durante a gravidez? Trabalho de parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, hemorragias pós-parto, na realidade, um bebê já comprometido, que também já tem outros estudos que mostram, né, que a criança nasce com muitas outras dificuldades, que eu aqui não vou entrar muito nesse âmbito, porque isso é bem mais complexo. Mas poderia-se dizer que, aqui, pelo menos isso está comprovado, que é maior as taxas de infecções respiratórias, de ouvido, de asma, além de nós termos crianças mais irritáveis, com dificuldade de concentração e mais problemas comportamentais. Então, por que nós criamos? Poderíamos falar em muitas outras, digamos, situações que justificam isso. Nós criamos, então, essa unidade que vai ser implantada, é uma unidade de atendimento transitório, no Centro de Saúde São João da Reserva, que no Brasil só tem duas instituições, 2 hospitais na área rural. Um dos hospitais é em São Lourenço, na área rural. Então, lá nos deram um espaço, que depois eu vou mostrar. O que se quer, qual é o objetivo? Garantir que a gestante, né, tenha a possibilidade de ficar abstinente durante o período gestacional, tendo a oportunidade do cuidado pré-natal e do cuidado no campo psicossocial. E eu depois vou explicar como é que essa gestante vai chegar nessa unidade. Reforçar o vínculo mãe-bebê, através de estratégias motivacionais e psicossociais. E reduzir tanto quanto for possível, para a gestante e para o bebê, os riscos do uso contínuo de alguma droga. E, às vezes, deputada, eu sei que tem muitos prefeitos de pequenos municípios. Não consigo identificá-los todos, mas alguns até eu conheço. Voltando para o meu município, 25 anos após, eu me surpreendo a cada dia como o uso de drogas está avassalador. Não é só no perímetro urbano, prefeita Paula, na área rural, nas festas, na área rural tem o consumo de drogas, claro, de álcool muito, mas de drogas, do crack, é presente na área rural. Então, esse trabalho, isso nos preocupa muito. Então, essa unidade pretende também acolher gestantes e esse olhar para a nossa área rural. Ali começa a aparecer algumas fotos de como é o espaço dessa unidade de acolhimento. Tá? Eu acho que ele passou, quando eu falei do hospital, a foto já passou, as áreas não precisam... Passou. Ali é a unidade, ali os fundos da unidade. Ali naquele pátio a gente vai poder desenvolver atividades lúdicas, atividades terapêuticas e outras tantas. Pode ir. Essa é a frente do Centro de Saúde São João da Reserva, tá? Que é um lugar muito bonito. Pode passar. Pode passar. Pode passar, que isso aí... Bom, qual é a equipe mínima da unidade?
a equipe mínima para adequar ao conceito do Ministério da Saúde, da Rede de Atenção Psicossocial, são 4 técnicos de nível médio e 1 técnico de nível superior, para começar a experiência. Essa é a equipe mínima. Tá? É evidente que lá no hospital tem outros profissionais em várias outras áreas. Inclusive, nesse centro de saúde, tem um serviço muito bem estruturado na área de geriatria, né, para a terceira idade, muito bem também estruturado. Então, a equipe mínima está ali. O desenvolvimento do projeto, que eu acho que é bem prático, né, que é como eu sei fazer as coisas. Eu não sei falar muito no aspecto teórico, científico, mas o operacional. Como é que vai ser o desenvolvimento do projeto? Toda gestante da nossa região, né, que for referenciada para essa unidade de acolhimento, ela vai ser avaliada por uma equipe, né, técnica, tanto do município, da área de saúde mental, como também por uma equipe técnica da Santa Casa de São Lourenço, que tem 30 leitos de saúde mental, tem residência em psiquiatria, nós temos residência em psiquiatria no município. Então, esta equipe vai receber a gestante, que pode vir da atenção primária, das unidades básicas de saúde de qualquer município da região e da macro-região. Dependendo da pactuação que nós fizermos com o Estado, essa gestante também poderá vir de outras regiões do Estado. Nós não estamos dizendo isso porque ainda não conseguimos pactuar com o Estado. Já tem um pacto na região. A equipe do hospital, junto com a nossa equipe, vai avaliar essa gestante, se ela precisa ficar internada num desses leitos da Santa Casa local para desintoxicação. Após o período de desintoxicação, ela é encaminhada para a unidade de acolhimento. Lá na unidade de acolhimento, ela vai ter também um acompanhamento pré-natal das nossas 2 unidades básicas de saúde, uma que fica na Boa Vista e outra no Boqueirão, ou seja, ela vai ter o cuidado pré-natal durante o período que ela estiver conosco. Ela vai ter também, se houver necessidade e se houver alguma intercorrência do apoio para que ela possa ir para o seu retorno ou a sua referência de gestante de alto risco. Então, o que se pretende com esse serviço? Eu vou ir agilizando aqui. Que tenha acolhimento humanizado, que tenha ações que visem a integridade física e mental, considerando o contexto familiar, e se quer sempre a presença de algum familiar junto com essa gestante, que se possa fazer uma adesão dessa gestante de forma voluntária. Isso é muito importante. Nós não queremos acolhimento que não seja voluntário. Nós não queremos atender de forma compulsória. Nós queremos que ela tenha vontade de estar num atendimento especial. Acompanhamento psicossocial e suporte para a família, e cada gestante vai ter um plano terapêutico singular e ainda atividades de grupo. Ou seja, para cada uma delas será traçado um plano terapêutico, teremos oficinas terapêuticas, enfim, tá? Atividades de geração de renda, atividades culturais, educacionais e profissionalizantes. E, por fim, o fluxograma. O fluxograma. Então, os municípios referenciados encaminham, nós temos uma equipe técnica que avalia
para onde que é a melhor oportunidade de atendimento, se ela tem que ficar um período internado, como eu já disse, para desintoxicação, ou se ela pode ir direto para a unidade de acolhimento. Ela vai ter esse acompanhamento das unidades básicas do nosso município para o pré-natal e vai ser referenciada para a rede de gestante de alto risco, se for necessário, que, no caso, é Pelotas, segundo a Rede Cegonha. Ela vai ter todo o acompanhamento de uma equipe multiprofissional do município e, no momento em que ela estiver em condições de retornar para o seu domicílio, para o seu ambiente, né, para a sua comunidade, nós vamos fazer a contrarreferência para que o município acolha de volta, acompanhe, monitore, para que ela não volte a incidir, né, no uso do álcool ou da droga que ela estivesse consumindo anteriormente. E, por fim, uma frase que eu queria dizer aqui, além de agradecer, dizer que este projeto está pronto, deputada, prontíssimo. Tá? Nós temos o município tinha há 3 anos uma habilitação de uma unidade de acolhimento, que nós agora mudamos o foco e o objeto, né, para ser gestantes usuárias de drogas. Estamos já colocando no sistema do Ministério da Saúde para recebermos o incentivo, que é 25 mil mês, mas nós não queremos ficar apenas numa unidade de acolhimento. Nós queremos criar um serviço que seja mais abrangente, que possa atender um número maior de gestantes da nossa região, porque suporte técnico nós temos. Nós temos residência em psiquiatria, nós temos leitos, aliás, estamos implantando 8 leitos no município para crianças e adolescentes. E aqui ninguém falou, que também é um dado gravíssimo na estatística, e mais porque são pessoas, que é o suicídio. Crianças com risco de suicídio. Então, nós temos uma unidade já em fase de implementação, e já estamos recebendo há muito tempo a crianças e adolescentes, sempre acompanhados de familiares, com transtornos mentais graves. E eu gostaria, para encerrar, desculpe se me alonguei, tá? Mas é um projeto que em seguida já pactuamos na região, pretendemos pactuar na CIB estadual, e em seguida estaremos já colocando essas vagas à disposição da nossa região, porque o projeto está não pronto só no papel, ele é real, ele existe, ele tem nome. E eu queria colocar uma frase, até porque outro dia, falando com uma obstetra da minha pequena São Lourenço, quando ela me disse que logo após o nascimento de um bebê, a criança começou a convulsionar, minutos após, pela abstinência da cocaína. Isso é São Lourenço, município pequeno, que a gente fica sabendo porque as relações são muito diretas. Mas eu vou dizer essa frase aqui, deputada, agradecendo muito, muito, e dizendo assim, ó, eu estou emocionada de poder estar aqui falando de prevenção da violência. Era um choro agudo, penetrante, um tanto desesperado. Se fosse possível traduzi-lo, a palavra certamente seria socorro. Frase dita por um pesquisador que estava acompanhando uma gestante usuária de cocaína, falando do que o bebê deveria estar dizendo se ele pudesse falar. Ou seja, o invisível também está pedindo socorro. Prevenção da violência é a hora e é agora. Muito obrigada.
de todas as formas de violência, se vai focando algumas que a transmissão de imagens e a mídia não são capazes de trazer. Nem eu tinha ideia, prefeita Paula, deputada Zilá, de que fosse possível compor um campo chamado violência obstétrica. E é. Assim como lá em Pelotas, essas reuniões lhes traz a possibilidade de ver como é que as pessoas vivem, fora do foco, fora da luz. Então, há também um crescimento e já há vários projetos de lei na Câmara dos Deputados tratando de violência obstétrica. Houve uma reportagem recente que mostrou isso. Tamanha a proporção que atualmente existe no que começa. Imagina uma mãe como essa, usuária de drogas, no sistema comum, no SUS, o tipo de recepção que pode ter. Então, é preciso dar foco às coisas. Um novo foco é esse, né, que é trazido desse mundo cruel, que é o mundo em que as mulheres estão cada vez mais presentes, que é na droga e no crime. Então, há 3 inscritos, eu gostaria de dar a palavra. Nós sempre nos estendemos mais do que queríamos. A gente gostaria de ter terminado ao meio-dia com a parte dos debates já vigorando. Mas são meio-dia e pouco, nós não nos atrasamos tanto. Então, há 3 inscritos: Luiz Fernando Oderich, Eduardo Rodrigues e Ivana Genro Flores. Então, vamos dar 3 minutos a cada um, depois eu vou ler as perguntas selecionadas do Facebook. Tá? Bom, eu vou parar aqui, onde falou o representante da FEComércio, que disse o seguinte, que ele não queria um PM, é muito difícil ter um PM em cada quadra. Pois eu vou dizer o seguinte, nós precisamos ter um PM em cada família. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos um brigadiano em cada família? Não. Nós precisamos um pai melhor. Nós temos há uma pesquisa feita em Brasília, em que 30%, em 180 mil certidões de nascimentos, em 30% não constava o nome do pai. E eu falei com essa socióloga, que é professora da Universidade Federal de Brasília, e ela disse o seguinte, ela estima que 15% da população brasileira não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, eu acho que todos esses processos, isso é uma parte. O doutor Sérgio de Paula Ramos, ele fez uma tese de doutoramento falando da relação entre a omissão da figura paterna e o consumo de droga. A omissão da figura paterna e o consumo de droga. Não quer dizer que, às vezes, o marido continua casado ali, mas ele se omite do afeto, da educação do filho. Então, só para dizer isso, e eu acho aqui, e já falei em vários municípios, já falei aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde havia uma série de assistentes sociais. Quando eu falei o que eu vou falar agora, elas que conhecem esse problema de certo, me aplaudiram de pé. Nós temos que deixar de ser hipócritas e fornecer às mulheres, às jovens usuárias de drogas, o implante hormonal, porque é ilusório pensar que uma mulher que é usuária de droga contínua, tipo, vamos dizer aí, o crack, que ela vai chegar ao seu parceiro e dizer, não, eu transo contigo, mas tens que usar camisinha. É ilusório pensar que essa mulher vai usar pílula. E é o usuário, não estou chamando-a de prostituta, mas é usuário, ela é usuária, ela seguidamente vai trocar sexo por droga. E aí, não, eu fico... É maravilhoso falar isso com essas mulheres ali, mas isso é um problema eterno, porque quando elas deixarem de ser crianças, elas vão ser adolescentes, filhos de usuários de droga, e o resto da vida, toda a sociedade vai ter que proteger. E nós somos hipócritas em não querer fornecer esse tipo de situação. Implante hormonal, porque daí ela coloca esse negócio, durante 3 anos ela não engravida, e se porventura ela se recuperar, ela retira isso e pode ter uma vida normal. E isso eu já falei para várias prefeituras, já fiz palestra num monte de lugar, e todo mundo escuta, sacode a parede e não põe na prática.
Mas eu pergunto, isso é uma hipocrisia também. Porque se eu ficar velho e ficar gagá e começar a despender o meu dinheiro, os meus eventuais sucessores podem entrar na justiça e interferir na minha liberdade e me considerar como interditado para gastar o meu próprio dinheiro. Quando nós falamos em economia, em dinheiro, então vem aí, pode. Agora, quando nós falamos nesse assunto, porque eu pergunto, essa senhora está perguntando para mim se eu quero sustentá-la o resto da vida as suas besteiras. Isso me é perguntado também. Eu tenho a liberdade de escolher se eu quero pagar impostos para sustentar esse tipo de programa ou não. Agora, especificamente, deputada Ieda Cruzes, é maravilhoso esse programa que queiram fazer lá em Brasília. Nós temos uma série, só dizer o seguinte, para ser bem mais franco e direto do que o nosso promotor aqui, esse Código de Processo Penal novo é um lixo. E esse Código de Execuções Penais é outro lixo. Se quiserem fazer uma coisa boa lá em Brasília, ponham no lixo esses dois projetos. Porque a situação que está hoje... Agora, não quer dizer... Porque sabe o que cria? O juiz de garantias. Garantia do quê? De algum direito de vocês, nosso, das familiares de vítima? Não! Garantia do bandido. Se os juízes, se o advogado de defesa se esquecer de levantar uma prova, o juiz vai ajudar o advogado de defesa. Se um juiz, num município, imagina, no município aí do interior, lá em Júlio de Castilho, qualquer lugar desse que tem 100, 200 quilômetros do próximo município, se ele autorizar a brigada ou a polícia a fazer uma campana, esse juiz vai ter que se declarar impedido. O processo vai ter que ser julgado num outro município. É isso que está dentro desse próximo Código de Processo. Agora, tem lá dentro do Congresso Nacional coisas como, por exemplo, para acabar com o prende e solta que vocês... Todo mundo só fala que vocês são mal pagos, mas se esquecem do risco que vocês correm cada vez que vocês têm que entrar numa favela e ir lá prender as pessoas. Existe esse fato, o risco de vocês... Então, esse prende e solta aumenta 2 anos a pena de furto e roubo. O juiz não pode mais soltar, vai ter que segurar. O cara que, por exemplo, o cara que já foi condenado e já cumpriu pena. Os 3 minutos. Tudo bem, por crime doloso contra a vida? Sim. É interessante, né? Para mim, tudo bem. Ele perde a condição, ele já vai, ele não vai ficar responder o processo, se ele fazer um novo crime, ele perde essa condição de liberdade. São meia dúzia de projetos. Ótimo. Não fui eu que levantei, foi o deputado, o Fabiano Dalazen. Eu vou passar a deputada. É tá? isto que é importante. 6 ou 7 coisas práticas, exato, simples. Se eu fosse deputado federal, eu ia votar a favor da redução da idade penal. Agora, se eu fosse presidente da Câmara, eu não poria em votação. Porque eu também acho que é uma coisa... Tem muita coisa pequena melhor para fazer. Muito obrigado. Eu quero lhe agradecer, doutor Oderich, porque veio preparado. Eu sabia que depois do depoimento que ele sempre faz e que é tão importante assim, me viriam exatamente... os projetos importantes da organização que ele dirige, que é o Brasil Sem Grades, para os projetos existentes lá na Câmara Federal. Esse é um dos objetivos da frente, eu só tenho que lhe agradecer. Em seguida, Eduardo Rodrigues. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou de Tramandaí. Eu vou falar rapidamente sobre a minha situação. O meu filho, perdi ele em 24 de novembro de 2009, em um assalto, onde ele não quis entregar a moto e levou um tiro e perdi meu filho, meu único filho, Diego Machado Rodrigues, em Sapucaia, dia 24 de novembro de 2009. De lá para cá, gente, eu busquei o quê? Busquei justiça. Não peguei uma arma e não fui matar os caras que mataram meu filho, os 3. Não, eu busquei justiça.
Mas, buscando justiça, encontrei dificuldade já em 2009, aonde? No inquérito, no processo, quer dizer, muita dificuldade. Aonde eu procurei a frente parlamentar, procurei a deputada Zilá, onde me apoiou bastante. Mais uma vez, muito obrigado, deputada. E, gente, eu consegui levar os 3 à júri, juntamente com o inquérito, foram à júri. Mas o que me deixa preocupado é que eles pegaram, um pegou 12, outro 18, outro 10, já estão na rua. Meu filho fez agora 6 anos, 8 anos que perdi meu filho dia 24, e já estão na rua e já estão afrontando e matando. Um com 6 homicídios, outro com 4. Mas que lei é esta, gente? Estão na rua. Os caras que não têm... Olha, eu não sei o que pode ser feito mais com relação a essa questão. Então, por isso que eu estou apoiando aqui a frente parlamentar, apoio a deputada, convoco vocês que têm filhos, entendeu? Sei que tem outras pessoas que perderam filhos aqui também, que estão aqui presentes, no mesmo meu caso. Mas eu gostaria muito que o nosso Código Penal, que essas leis têm que ser revistas. Como é que colocam os caras na rua com 5 anos, o cara que pegou 18? Como é que dão liberdade para uma pessoa desta, um criminoso, que tirou a vida do meu único filho? Eu não sou só eu. Tem quantos outros que aconteceram esse tipo de situação? Quantos outros? Aí, gente, nós esperamos o quê? É complicado. Eu, como pai, é bem complicado. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Em nome de todos, na verdade, vítimas de violência, nós coletamos uma série de depoimentos já aqui, como estamos coletando em todo o Brasil. Cada um com a sua história a contar, mostrando a necessidade, principalmente desses 2 grandes códigos. Execução penal e o Código Penal propriamente dito. É isso que demora para andar, mas o que puder ser retirado e que melhore a situação desta realidade que se repete, como a sua, nós, então, estamos lá tentando fazer. Vamos ver se a gente, em alguns pontos, avança. Lhe agradeço o depoimento mais uma vez. Ivana Genro Flores, secretária adjunta Estou aqui. Da Secretaria da Educação de Porto Alegre. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, a todas. Eu acredito que essa frente parlamentar, ela não é apenas necessária, ela é essencial no momento que nós estamos vivendo na sociedade, seja gaúcha, seja brasileira. Quero me reportar à mesa, que gostaria de salientar também as trajetórias femininas que estão aqui. Deputada Zilá foi prefeita e parlamentar. Deputada Ieda, ministra, deputada federal, governadora do nosso estado e deputada novamente. Querida secretária Arita, secretária estadual de saúde, secretária municipal no interior. Paula Mascarenhas, vice-prefeita e prefeita de Pelotas. São essas trajetórias femininas que eu respeito, porque andar e caminhar neste tempo precisa ser valorizado. Parabéns, vocês são exemplos femininos que nós temos que manter no nosso coração e na nossa luta diária, principalmente como mulheres. Eu me reporto aqui não só como educadora, é uma colocação que eu estou fazendo, que eu me baseei no que eu recebi ao chegar aqui. E esses dados assustadores e medievais, porque, senhores, esses dados são medievais, em que 24 horas do dia, 12 horas, morre uma mulher em cada hora, em que 7 pessoas morrem a cada hora nesse país, em que 70% dos professores presenciam agressões físicas ou verbais nas escolas, que 50 mil mulheres são estupradas por ano. E de todos os índices, 1/9 são mulheres as vítimas. Nós estamos vivendo um momento limítrofe. Além de leis, eu sou da área jurídica, além da área educacional, nós precisamos o que está sendo feito aqui. Nós precisamos pactuar atitudes. Nós precisamos todos ir para a luta, porque não é mais possível. A história nos mostra que nem a Idade Média, eu sou também da área da história, nem na Idade Média,
com todo aquele horror que nós vivemos, matou tanta mulher, nós fiquemos apenas nos assombrando com esse índice e apenas ficando aqui consternada, chocada com essa violência. Eu acredito que a deputada federal Ieda, a deputada estadual Zilá, possa fazer fóruns permanentes de discussão de violência e que a pauta feminina é necessária vir. Senhoras e crianças que eu vi aqui, nós somos uma possibilidade, uma estatística. Todos os dias da nossa vida, nós somos uma possibilidade de estatística de violência. Então, quero parabenizar e quero participar, junto com a segurança pública, os órgãos de controle do Estado, porque não é uma causa só feminina, é uma causa da população do Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, que aumentou as taxas de violência. Nós temos que fazer a nossa tarefa e diminuir. Um grande abraço. Se me permitem, eu vou ler as 4 perguntas, enfim, selecionadas, porque mais antigas na nossa live, aí, na nossa direta. Depois eu vou dar a palavra para os outros inscritos. A pergunta, e aí eu gostaria de ver quem responde, né? Em algumas cidades, os moradores sabem quem vende e quem usa drogas. Por que funciona? Por que esse esquema funciona e por que não se combate? Acho que é isso que ele quis dizer, Paula Dir Ferreira. Se sabe quem vende e quem usa, por que continua a funcionar? Acho que foi isso que ele quis dizer. Segundo, o Rio Grande do Sul precisa de uma solução para diminuir a matança e violência generalizada. Fernanda Cavalheiro Martins. O Guga Stefanello, dizendo que este é um problema que assola e precisa ser enfrentado. É um verdadeiro caos. A outra eu vou resumir, porque é muito grande, do Rodrigo Pérez. Por que não se faz uma política de incentivos fiscais à iniciativa privada para que auxilie financeiramente as escolas? E aí ele realmente promove uma análise, né, estilo Lei Rouanet. A quarta, de uma Paula para outra Paula. Prefeita Paula aceita um presídio? Sim. Sim, estou lutando, mais do que aceito, estou lutando por um novo presídio. Eu vou, se me permite, deputada, responder, até para me despedir, que eu estou em cima da hora de um compromisso, agradecer muito pelo convite para estar aqui, pela participação de todos. Eu vou dizer, em primeiro lugar, uma coisa polêmica, a questão das drogas, né? Todo mundo sabe que talvez a questão das drogas seja a maior mazela brasileira. Nós, lá em Pelotas, o que fizemos foi colocar no Código de Convivência a proibição, porque hoje em dia a coisa mais comum numa praça é ver o pessoal fumando maconha. Eu acho que acho que a gente não pode virar as costas para essa discussão sobre a maconha, que o Uruguai, por exemplo, liberou, mas sei que é polêmico isso, e pessoas que eu respeito, o Fernando Henrique, por exemplo, tem uma posição favorável e o Osmar Terra uma posição contrária, e eu respeito essas duas pessoas pela experiência, pelos grandes líderes nacionais que são. Então, eu sei que não é fácil isso, mas eu quero dizer o seguinte, enquanto é proibido, não pode ter, ainda mais em parques e praças, estimulando as nossas crianças. Acho que isso a gente tenta regrar por aí. Mas a questão, então, dizendo para vocês que eu sei que não há mazela maior, que isso certamente é foco de crime, os homicídios, boa parte deles são oriundos do tráfico de drogas, eu quero dizer o seguinte, nenhum município no mundo conseguiu, muitos municípios conseguiram reduzir os índices de violência. Por exemplo, Medellín, que era a cidade mais violenta do mundo, reduziu, hoje é uma cidade de paz, recebe comitivas do mundo inteiro para entender o que aconteceu lá. É uma das inspirações do nosso pacto. Bogotá, Nova York, o estado de Pernambuco, num certo momento, o estado do Rio de Janeiro, num certo momento, a cidade do Rio também, em certo momento, o estado de São Paulo, Diadema, em São Paulo. Tem vários exemplos positivos no mundo. Não há exemplo no mundo de município que tenha conseguido resolver a questão do tráfico de drogas e do consumo de drogas. Em Nova York, hoje, se consome muito mais drogas do que
no momento em que era uma cidade violenta, mas se conseguiu reduzir os homicídios. Então, eu quero dizer o seguinte, nós, no nosso pacto, não é um dos objetivos, eu mostrei os 5 objetivos para vocês, não é um dos nossos objetivos a questão das drogas. Por quê? Porque a gente tem que focar naquilo que a gente pode conseguir. A gente tem que ir atrás do que é possível. Acho que o Brasil precisa encontrar uma solução, uma política pública de combate ao tráfico de drogas, de combate ao consumo de drogas, mas isso é uma coisa grande demais. Estou falando para os prefeitos aqui. Não vamos gastar tiro em chimango, como se diz por aí. Não vamos gastar energia no que a gente não vai resolver. Não conseguiram em Nova York, não conseguiram nas cidades do mundo que se dedicaram a isso. Vamos ser nós, lá em Pelotas, que vamos conseguir, por exemplo. Não, eu quero focar no que eu posso conseguir. Reduzir homicídio, muita gente conseguiu. Eu quero focar em reduzir homicídio, em reduzir roubo, em reduzir essas violências que nos atingem no dia a dia, que estão na nossa mão. Não é minimizar o problema, é colocá-lo onde ele tem que ser focado, que eu acho que é lá nas políticas nacionais, as políticas do governo federal. A outra questão... o presídio, eu acho fundamental. Eu sei que tem prefeitos que não querem presídio. Eu quero presídio. Eu quero, além da APAC, que é esse presídio especial, mas esse é para muito menos presidiários, é um número muito menor. Eu quero um novo presídio em Pelotas, estou oferecendo um terreno, estou negociando uma triangulação com o Exército para conseguir um terreno, que eu vou dar outro para o Exército e vou oferecer esse. Inclusive, falei com o secretário Schirmer aqui. Pelotas quer, porque nós queremos um presídio com outras condições, que não fique superlotado, que tenha condições, como fizeram no de Canoas, de ingresso diferenciado, presídios em outras condições, um presídio que seja um local de efetivamente recuperação, né, que a pessoa pague a sua pena e possa ser recuperado para voltar, para poder se reinserir na sociedade, que o presídio seja um local de recuperação e não de agravamento, como hoje a gente vê pelo Brasil afora. As pessoas entram nos presídios, por isso que eu não posso nem conceber a diminuição da maioridade penal, porque saem muito piores do que entraram, são expostos a indignidades. Não é tratando uma pessoa sem dignidade humana que a gente vai conseguir recuperá-lo para convívio social. Então, eu quero, sim, o presídio. Já estou mais do que isso, como eu disse, mais do que querer. Eu estou lutando muito. Onde eu encontro o Schirmer, eu falo sobre isso e espero que a gente possa levar a Pelotas. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas sobre uma das perguntas, mas eu acho que, enfim... A questão das drogas, que se conhece, se sabe. Eu quero aqui só fazer um pequeno relato, né, no meu tempo. Eu tentei o bloqueio de celular nos presídios. É um problema duríssimo a gente conseguir conquistar isso, né? Aí o projeto passou lá na Câmara, vai para o Senado, que as empresas de telefonia sejam obrigadas a bloquear os celulares ali na zona dos presídios. Tentei construir presídio. Fiz um presídio feminino modelo em Guaíba. Até hoje, ele não está sendo utilizado por vícios, enfim, do sistema ligado à questão prisional. Assim como, ao perguntar, quando me perguntam sempre, né, mas se sabe quem usa droga, se sabe... Olha, existe uma inteligência que necessariamente tem que correr atrás do crime em si, da feitura das provas e depois fazer a operação que a gente vê a cada dia nas ruas. Essa inteligência, eu acho que a polícia, o sistema policial do Rio Grande do Sul está fazendo muito bem feito. Polícia Civil, Brigada Militar. A questão dos presídios ainda é um problema. Mas quem sabe seja essa pergunta, porque sabendo quem usa e quem trafica, por que não se faz alguma coisa? Acho que a polícia tem que resolver isso. Incentivos fiscais. Eu acho fundamental que a sociedade se integre, se mobilize e participe. Francamente, para ajudar a escola, eu acho que a empresa não precisa de incentivo fiscal. A gente espera dos empresários brasileiros que trabalhem por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, mais humana, por uma cidade né, que tenha mais oportunidades para os seus jovens e crianças. Acho que o governo não tem que abrir mão de tributo para isso. Acho que isso está na consciência do empresário. A gente tem conseguido que os empresários lá em Pelotas se mobilizem muito no Pacto pela Paz, sem oferecer incentivo fiscal. Qual é o retorno que ele vai ter? Viver numa cidade mais segura, uma cidade mais livre, uma cidade mais humana. Isso é bom para todos os negócios, né? Eu digo, a segurança pública, eu foquei nisso, é a minha prioridade de governo, porque tudo depende disso. A educação, isso tem efeito sobre a educação, tem efeito sobre a saúde e tem efeito sobre o desenvolvimento econômico. Se eu conseguir transformar Pelotas numa cidade segura,
vou ter muito mais facilidade de atrair empresas, de atrair turistas, de fazer rodar, girar a roda da economia. Então, eu acho que os empresários têm que ter essa visão também. Quando os empresários têm essa visão, né, de participação, de compromisso, de responsabilidade com a sociedade, as coisas também vão muito melhor. Todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte e lutar por esse futuro melhor. Aliás, no próprio comportamento empresarial existe uma regra, hoje não precisa ir até a compliance, que é uma palavra inglesa difícil e não tem tradução, mas a responsabilidade social das empresas pode se dirigir para a questão das escolhas. E temos grandes exemplos, né, de empresas com responsabilidade social que recebem, em troca disso, uma sociedade melhor, não incentivos fiscais, empresas que já aderiram, né, a essa visão muito mais moderna. Eu te agradeço, então, prefeita Paula, por ter vindo mais uma vez expor e cumprimentá-la, porque colocar isso no primeiro ano de gestão como uma responsabilidade sua, de pessoa eleita por uma cidade que quer se transformar numa cidade melhor, só pode receber de nós e de mim, em especial, todos os cumprimentos e o reconhecimento. Então, parabéns pelo pacto. Obrigada, parabéns também pela frente. Obrigada. Desculpem ter que sair antes. Então, não é nem antes, é depois. Eu agradeço, porque está todo mundo pensando no término ao meio-dia e ele foi um pouco além. Muito agradecido outra vez, tá? Mais 3 inscritos. Carlos Furlan, que vem a pegar o microfone aqui. Olha, um beijo. 2 tópicos. Questão da droga. Quem é que paga a droga que o jovem consome? Pergunto para vocês. Quem é que paga a droga que o jovem consome? Eu vou responder rápido. É o pai e a mãe. E começa com o dinheiro da mesada e da merenda não controlado. Aí começa a bola de neve. Para ter uso de droga tem quem planta, quem transporta e quem paga. Quem paga é o pai. E a maioria da droga é de gente grande. Gente tem dinheiro. Se nós não fizermos uma campanha em cima dos pais, sem medo, que a imprensa tem medo de falar dos pais, o pai é o responsável, o governo faz a parte dele, mas o pai tem que fazer a sua parte, o pai e a mãe. E como fazer isso aí? A sugestão que eu dou, convocar a mídia e pedir para a mídia dar soluções. A mídia fazer uma campanha de marketing em cima dos pais, para acabar com o que acontece. A família só está entrando para curar o filho lá numa fazenda de 9 meses, mas a prevenção a família não faz. E a cura é muito mais cara. Eu fui bombeiro 24 anos, eu fazia tudo para não pegar fogo, que pagar fogo é difícil, fazia prevenção. Outra questão, a questão da impunidade, tirando a droga. Quando roubam o meu carro, 2 pessoas roubam. Se a polícia pega uma, a outra, a que foi presa, não é obrigado a dizer quem estava com ele. E não diz. E não diz por quê? Porque a Constituição de 88 legitima ele não dizer quem estava com ele. Não é prova contra si, ele não diz quem estava com ele. Isso aí é a Constituição de 88 que deu. Eu tinha uma casa na Bartolomeu Dias, em Porto Alegre, em 85, sem grade. E em 2010, eu vendia, me levar 2 carros em 60 dias, com grade e tudo. Eu vendi a casa, minha mulher disse, ou vende essa casa, me separtia, que eu não moro mais. É a impunidade. O cara rouba e sabe que não vai dar nada para ele. Se não mudar a Constituição, o artigo 5º da Constituição, não adianta nada. Fazer um trabalho como a prefeita fez, muito bom, muito programado, bem feito, mas não adianta se não mudar as leis. O que ela falou aqui, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, eu não gosto de ir para lá. Eu fico com inveja dos americanos. Mas lá os barzinhos fecham às 10 da noite e fecham. Ela vai fazer. E dia minha filha saímos da igreja, que os brasileiros se encontram lá nas igrejas, na missa das 7 horas. Nós chegamos atrasados numa pizzaria, fechou 10 horas, não vende mais nada. Não entra, não vende nada. 10 da noite. Então nós temos que acabar com a impunidade e ter que mexer na Constituição de 88. Que ali está o furo. De ali para cá, que acabou a nossa tranquilidade. A gente ia namorar lá no Morro Santa Teresa, lá em cima. Imagina. Não pode mais, não podemos fazer nada. Imagina. É isso aí. Obrigado, seu Carlos. 3 minutos cumpridos. Marius, do Brasil Seguro.
ocupar o mesmo espaço que ele ocupou ali, com licença. Bom dia para vocês, ou boa tarde, né, pelo horário. Meu nome é Mário Queiroz, eu aqui represento um grupo de pessoas de um movimento que começou no Rio de Janeiro, ainda esse ano, e nos chamou muita atenção, descobrimos que não existe um movimento nacional pela segurança pública. E aí me refiro ao movimento de cidadãos que se organizem, que se juntem para que a gente possa fazer alguma coisa, e aí me refiro a um movimento de rua, de a gente realmente se movimentar pelas cidades do Brasil. Nós defendemos 3 coisas, basicamente. Revisão da legislação penal, foi muito falado, inclusive, agora pelo senhor que estava aqui. Valorização dos agentes de segurança pública, e valorizar não é só salário, é o cidadão reconhecer, como o Luiz Fernando, agora há pouco, falou, reconhecer o valor desses cidadãos que são pais, são mães, são seres humanos arriscando a sua vida em nosso nome. E, por terceiro, o direito à autodefesa com armas de fogo. Tem gente que fala o seguinte, isso é polêmico. Não existe polêmica. Não existe polêmica alguma nessas questões. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, deputada, é que eu não conheço pessoalmente o senhor Fernando Schiller, mas uma das coisas, e aí eu me coloco na condição de pagador de impostos, tudo que eu vejo aqui é dinheiro nosso que está sendo aplicado por essas pessoas escolhidas por nós para usarem o dinheiro que arrecadam do nosso trabalho. Essa é a grande verdade. Isso me chama muita atenção. Então, com relação ao programa Emancipar, o que eu, como cidadão, não vi, gostaria muito de ver, deputada, é o resultado social disso. Eu quero saber onde estão esses jovens que foram atendidos pelo programa. Eu quero saber onde eles estão hoje. Estão mortos, continuaram traficando? Onde é que estão essas pessoas? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Executivo, e uma coisa que me chamou a atenção, as prestações de contas do Executivo, da administração pública, elas estão todas focadas no financeiro. O programa é social, eu quero saber qual é a prestação de conta social desse recurso. Quantas pessoas do programa Emancipar se emanciparam? Isso que eu vejo como cidadão, e infelizmente os políticos não conseguem nos mostrar isso. Esse é o verdadeiro investimento e o resultado que a gente quer ver. É muito bonito ver um grande projeto, vários recursos, milhões investidos. Eu quero saber o que aconteceu depois de 10 anos. Onde estão essas pessoas, essas grávidas? É isso que interessa para a sociedade. Bom, eu acredito que o assunto é muito extenso. Eu agradeço, eu pedi 2 minutos, mas eu quero dizer o seguinte, se nós não mexermos na legislação penal, porque foi dito aqui pela prefeita de Pelotas, redução de homicídios, são os mesmos praticando os mesmos homicídios. Aqui, a Brigada Militar prende um cara que já matou 17 pessoas. Quer dizer, reduzir homicídio significa prender quem mata. Nos Estados Unidos, tem gente cumprindo 150 anos de pena por crime financeiro. Bilionário está preso. E vai ficar preso. Por quê? Porque lá a coisa é assim. Quem quiser arriscar, quem quiser entrar para o mundo do crime, vai tomar sua decisão. Para encerrar, e não querendo me estender muito, mas eu quero dizer o que esse meu amigo do Rio de Janeiro me convidou para criarmos esse movimento. Ele diz, sem medo de errar, quem ressocializa o criminoso é o criminoso, não é o Estado e não é a sociedade. O indivíduo que decide virar criminoso, matar alguém, roubar, é o mesmo indivíduo que tem que botar a mão na consciência e decidir sair dessa vida. Se ele tomar essa decisão pessoal, individual e intransferível, aí sim a sociedade vai lhe dar os meios. Ou seja, enquanto o indivíduo que decidiu ser um assaltante, um criminoso qualquer, ele é que vai ter que tomar a sua decisão na vida, como ele tomou anteriormente. Se ele quiser, nós vamos apoiá-lo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito obrigado e vamos viver num Brasil seguro. Obrigado. De minha parte, agora vem José Eri de Medeiros, do CONASEM, que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Mas antes eu queria responder ao Brasil Seguro.
De minha parte, além dos programas, nós criamos a ouvidoria, ela foi escolhida a primeira em qualidade no Brasil. Foram 4 anos. 4 anos, o primeiro absolutamente difícil. E o segundo, o portal da transparência. Só perdemos para São Paulo, porque São Paulo tinha foto. Mas, então, quando se dá transparência, é escrever, vai ter a resposta, é escrever, vai ter a resposta. A ouvidoria do governo funcionou muito bem. Pelos outros, eu não consigo responder. E pela população que escolheu outro modelo, então eu não consigo responder também. Né? José Eri de Medeiros. Obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a governadora, a deputada Zilá e a sempre secretária Arita. Meu nome é José Eri de Medeiros. Eu represento o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde no Conselho Nacional de Saúde. E estou participando num grupo chamado ODS 2030 da ONU, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E dentro desse grupo, nós estamos discutindo tecnologias e a questão da paz. Então, eu estou me manifestando aqui, governadora, para colocar à disposição da discussão. A prefeita já saiu, mas está dentro do foco da ONU, com o desenvolvimento para o ano de 2030. A área que eu estou discutindo são tecnologias para o ser humano. E dentro da tecnologia, nós entendemos que a paz faz parte desse processo. E também eu tenho uma militância dentro do Instituto Brasileiro de Saúde, na qual um dos nossos integrantes está fazendo doutorado em Lisboa, e nós estamos discutindo com a Universidade Autônoma de Lisboa um projeto junto com a ONU da cultura da paz. E é isso também que eu coloco à disposição. Não está presente aqui, mas tanto da comissão, mas como também, principalmente, da prefeita Paula, que eu vejo que esse projeto dela se insere bem nesse projeto que nós estamos discutindo com a Universidade lá portuguesa de Lisboa, junto com a ONU também, inclusive com financiamentos, para a gente fazer essa discussão, não só no Brasil, mas a intenção é fazer, principalmente na América Latina, do ponto de vista de que a cultura tem que ser uma discussão, não do ponto de vista da segurança, mas sim do que nós estamos vendo de um movimento transversal em todas as áreas. A questão da paz, ela está no ser humano, e é no ser humano que a gente tem que trabalhar e buscar essa transformação nele, não somente nas atividades decorrente desse processo. Queria mais uma vez cumprimentar a governadora, os parabéns, a Arita e o Zilá e a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. José Eri de Medeiros, conhecido nosso. Eu queria apenas ressaltar, porque já passamos muito tempo, mas são tantos os projetos, mas quando ele é trazido para a responsabilidade do governo estadual, os números são gigantescos. Imagina, só para citar, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência, da nossa secretária Maria Helena Sartori. Só de falar naqueles jingles que foram apresentados em cultura da paz, aquilo já chegou na escola. Imagine que chegue nas escolas em 100%. Só isso é uma transformação enorme. O PROERD e todos os outros programas que já existem há bastante tempo, eles já usam essa expressão cultura da paz, que não é alguma coisa do cotidiano das pessoas. Só será do cotidiano a partir das escolas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço os dois movimentos e parabéns, então, por estar envolvido nele. Então, aos prefeitos, principalmente, que já levam daqui algumas ideias e experiências, aos nossos palestrantes, a deputada Zilá, meu mais profundo agradecimento, porque este é o início de algo que nós pretendemos transformar em algo de resultados e objetivo no primeiro semestre do ano que vem, no âmbito do Congresso Nacional. Então, eu agradeço a todos e falo pela deputada Zilá, dou por encerrada a sessão.